abusando do seu tempo. Polêmico? Assim, na verdade nem é tão polêmico, porque esse caso tá antigo, todo mundo já falou que tinha que falar desse caso, mas no nosso canal ele é polêmico, ele sempre dá bom nos cortes no nosso canal. De outro. Eu queria a sua opinião do Paulo Bilinski. Ixi. Vou ali beber água. Olha, eu posso te colocar em uma situação bastante complicada também. Acho melhor não. Tá bom. Não, do Leonardo você pode falar. Porque o Leonardo, Do cantor? eu sou fã dele. Ah. Aí, tá vendo? Aí, por que você pode ter a sua opinião e não posso ter a minha? Qual é a tua dúvida no caso do Leonardo? Fale. Não, porque saiu uma acusação de que tinha trabalho escravo na fazenda dele. Então, a gente até fez um programa bastante interessante com uma grande jurista, né? Que o foco dela é essa área, né? De trabalho escravo, trabalho análogo à escravatura. O que acontece? Aquela propriedade aonde aconteciam aqueles horrores, faz parte da propriedade do Leonardo. Ele vai fazer um acordo. Ele fez um acordo, ele pagou essas indenizações. Então, aquelas pessoas foram indenizadas, tá? Ele paga as indenizações. Certo. Ele pagou aquilo. Conversando com ela, eu vou te passar as informações que ela nos passou, que são o seguinte. Ele tem, mesmo que ele tenha arrendado aquela terra para aquela pessoa, digamos, ele é o dono da fazenda, ele arrendou para você. Certo. A terra é dele. Entendi. Então, ele vai ter indiretamente uma ligação com aquilo que está acontecendo no seu pedacinho ali, no seu quinhãozinho arrendado dele. Ele tem uma ligação indireta. Não, tá, isso aí é a lei. Tá, isso é a lei. Mas me fala só uma coisa, sendo a lei. Se eu alugo uma casa, por exemplo, para uma pessoa, a casa ainda é minha. A casa é sua, isso. Mas ela tá alugada. Tá alugada. E eu não tenho, depois que eu aluguei, direito de entrar nessa casa mais. Não é bem assim. No arrendamento de terra, não é assim. O arrendamento não é semelhante a um contrato de aluguel. Não, então, assim... Mas para a maioria das pessoas eu não estou defendendo ele, não, mas eu vou defender assim, sabe? Ele não, depois que você arrendou, você não entra lá mais. Olha só, ele pagou uma indenização, tá? Para aquelas pessoas todas. Não sei se vocês viram as fotos, as imagens? Não vi não. De um menininho, eu vi de um menininho do dentro local, da casa. Vocês viram o local? Uma casa branca, não é essa? Não, a casa, gente, é triste. Porque, assim, é mais do que só, é de um desprezo, inclusive pelas pessoas que trabalham na sua propriedade. A casa não tinha banheiro, não tinha água direito. A casa tinha infiltração. A casa estava, assim, é um lugar horrível. Então, eu acho que é sobre isso, né? Se eu posso colocar alguma coisa na sua cabeça, eu acho que assim... E aí, do outro lado, você vê a propriedade dele, um luxo absurdo, e aquelas pessoas vivendo naquela condição que você não coloca nem um cachorro ali dentro. A gente está falando de seres humanos. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, sabe? É nessa questão. Como é que você tem dentro da tua propriedade aquele espaço onde você coloca aquelas pessoas naquele lugar, sabe, completamente insalubre. Gente, e não precisa, não é? A pessoa está trabalhando ali para você. Eu acho que a gente precisa repensar os nossos valores. De novo, eu quero que as pessoas ganhem muito dinheiro, não tem problema nenhum com dinheiro. Mas não é possível que só para mim e nada para você. Ele diz que ele não tinha conhecimento daquilo, ele entrou num acordo, ele fechou um acordo, ele pagou essas indenizações. Né? E assim, agora, é muito triste. Eu mando as imagens para vocês. É muito triste quando a gente vê essa discrepância de tudo para mim
e nada para o outro. Esse problema é muito grave no nosso país. A quantidade de pessoas nessa condição é muito alta. Quando a gente pensa, né, homens e mulheres no campo, a grande maioria são homens que vivem nessa condição, né, análoga à escravatura ou, sabe, nessa condição de completos maus tratos. Tinham crianças menores, inclusive, ali. E nos centros urbanos são as mulheres. Que, assim, um monte de mulher que, né, trabalham. Eu outro dia quase peguei uma pessoa, eu ouvi, né, comecei até a me sentir mal. Estava num lugar e ela estava muito agastada, porque imagina, a moça que trabalha na casa dela precisaria fazer uma cirurgia, queria ir ficar com a família em Minas. Como que ela vai ficar? Eu ouvi, eu falei... meu marido estava comigo, ele falou, Carla, não se mete. Eu falei, ai... E ela conversando, como que ela vai... Imagina, porque ela dou casa para ela fica lá... Gente, a pessoa vai fazer uma cirurgia, a pessoa está doente, ela tem todo o direito de querer ficar com a sua família. Quem que vai cuidar da casa? Deu vontade de falar assim, nega, pega uma vassoura e vai ser feliz, entendeu? Gente, é um absurdo, mas essa é a mentalidade de muitas pessoas. Tudo para mim e nada para você. Está errado. Em Minas teve uma mulher que pegaram, ela ficava na casa de um funcionário público. Triste, né? E... né, lembra disso aí? Né? E... cara, ela não sabia que ela era escrava. Não ganham. Não tinha recebido nada. Salário, porque a pessoa acha, não, tô te dando casa, comida. Dormia no fundinho do quarto ali. Tem várias, as histórias são muito tristes. Uma cama só, dormia na despensa ali, não recebia assim, pra salário. Pra mim é inconcebível, a gente tá em 2024. Não sabia ler, não sabia escrever. Mentalidade. É desumano, porque a gente não faz isso com um bicho. Como é que a gente faz isso com uma pessoa? Sabe, quando você olha, eu olhei a foto da casa lá, eu falei, meu Deus. Assim, e aí do outro lado você vê aquela propriedade luxuosa, tá tudo certo que ele tem a propriedade luxuosa dele, e não precisa, a gente não tá falando de luxo, mas um local com dignidade, sabe? Uma cozinha digna, com um banheiro digno, né? Com espaço digno para a pessoa dormir. É um pouquinho de dignidade. A gente ninguém está pedindo um hotel 5 estrelas. É dignidade. É sobre dignidade. É quando a gente deixa de olhar para o outro como um ser humano, é um objeto. Você aí trabalha para mim, está fazendo minhas coisas, não enche meu saco. Pô, vou ter que fazer casa para essa pessoa? Ela precisa de banheiro? Você acredita que a pessoa... Pode mandar aí. É porque eu sei que de vizinhos dele lá, que vivem com ele, eu sei que, por exemplo, à noite ele senta lá e a galera que trabalha com ele mesmo, na fazenda dele lá, senta com ele lá à noite e eles vão tocar viola e conversar e todo mundo junto. Um tocantinho, né? Maravilhoso. Mas todo mundo junto, então me assusta, sabe, essa outra versão. E esse outro lado aqui? Você percebe? Porque... Tem que ser bom para tudo, tem que ser bom de todos os jeitos, Você né? Você acredita que isso acontece assim, sem a pessoa saber que, tipo, isso aqui é uma condição de escravidão? Ou a pessoa tá vendo e ela tem conhecimento disso? Eu acho muito difícil. Quando você olha o local e aquelas pessoas, não tem como a informação não chegar para você, ou pelo menos chegar para alguém que trabalhe com você. Digamos que você seja, né, uma pessoa super ocupada, né, mas vai chegar para alguém do seu staff que trabalha lá com você essa informação. E essa pessoa, sei lá, que seja ali o teu gerente, né, a pessoa que cuida, vai falar, cara, a gente está com um problema sério. Aquela terra que está arrendada, gente, tem pessoas que estão vivendo numa condição desumana. Não precisa nem ser na sua, pode ser um vizinho, né? Fazendo do vizinho. Então, se você vai falar, né? Então, você vai chegar. Digamos que você é uma grande... ele vai chegar e falar, chegou uma informação ali que a gente arrendou terra para ele, você não sabe o que está acontecendo, tá Até por esperteza, né? Eu te perguntei isso porque no caso de centros urbanos, assim, a maioria das pessoas que foram, né, você escravizou essa pessoa e tal,
Realmente a pessoa falava assim, não, eu não faço isso é cruel. Eu tava dando casa, tava dando comida, tava dando roupa, eu tava dando tudo que ela precisava. E aí, não, isso aqui é escravidão, cara. Olha aqui o que você fez. Mas a pessoa, a gente tem que entender o seguinte, ela tem que ter a dignidade de poder comprar a sua comida, a sua roupa. Essa coisa, sabe, assim, não uso mais essa camisa, eu vou dar para ela. Não, ela tem que ter o direito dela ir comprar a camisa dela. Se você até quiser fazer uma doação, ótimo, você pode fazer a doação. Mas isso não é salário. Claro, entende? claro. Mas, pelo amor de Deus, isso é você colocar essa pessoa ainda numa condição de humilhação. Olha, o que eu não quero mais, o que não me serve, estou dando para você. Não, né? E assim... Então o cara tá fazendo aquilo de forma consciente. Sim. E nós não estamos falando de pessoas... Ele não tinha desconhecimento disso, não. Não, miseráveis. Eu acho muito difícil. Olha, vamos parar para pensar de novo. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele deve ter um staff de pessoas trabalhando para ele. Sim. Correto? Claro. Alguém pode... Não, fala assim, ó, a gente está recebendo esse... Eu acho que às vezes é um tipo, não tô nem aí, não tô ligando. Então... É porque você tem uma vida social, você recebe amigos em casa, você recebe família em casa. Como que nenhum parente, nenhum amigo não vira pra você e fala assim, deixa eu te falar, isso aqui vai dar problema. Ou como as pessoas não estão nem aí também, ou normalizaram isso, que não deveria ser normalizado, claro, né? É como, sabe aquela história... que a gente já normalizou um pouco a violência no Rio de Janeiro. Quando você escuta, teve bala perdida, muita gente fala, mais uma. A gente tem que... Não, a gente tem que se indignar. Como? Bala perdida, entende? 2024 ainda está usando, né? Mas a gente vai normalizando. Mas é normal ter bala perdida, sabe assim? Uhum. Tá ok. É errado. A gente precisa mudar essa maneira de ser. Porque senão a gente vai normalizando a violência, a gente vai normalizando coisas que são... De novo, a gente precisa pensar, aquelas pessoas estão em sofrimento, e aquelas pessoas estão trabalhando para você, a única coisa que elas querem é ter um pouco de dignidade, é o mínimo. Receber, né, o que foi combinado, o seu provento certinho, e ela precisa, né, habitar, morar naquela propriedade, porque ela, né, trabalha ali, tem uma questão de distância, então você precisa dar um alojamento digno, limpo, não com infiltração, com bicho, com tudo. Gente, é horrível. É uma pocilga. E assim, não dá, né? Você tem aqui o império de um lado e outro negócio Foda, né?